No ar, Vovoteca TV, o canal informativo do vovoteca.com e do Lotequeiros BR. Vovoteca TV e vocês na Loteca 1128 com prêmio estipulado em R$500 mil. É meio milhão, galera. Vamos pra cima dessa, hein? É uma loteca raiz de final de semana e chega a 100% brasileira. Tá tranquilo, tá favorável, né não? Com 10 jogos da Série A em sua 11ª rodada, com 4 jogos da Série B já na 12ª rodada, 6 dos jogos serão no sábado e 8 no domingo. Agora dá uma pausa, deu? Agora que você deu a pausa, você vai e tora o dedão aí no like, no joinha da sorte. Isso vai mostrar ao YouTube que loteca é sim e sempre será, ao menos aqui para nós, um assunto altamente relevante. Agora é com você, Matheus. Mostra aí pra galera e analisa as parciais da grande enquete Vovoteca. É isso aí, galera amiga, nossa grande enquete já está na tela e com apenas 2 dias de votação e já superando 1000 votos, as parciais da Vovô Enquete vão apontando e eu destaco. 12 colunas de favoritos, entre elas, Palmeiras e Bragantino são os melhores destaques aparecendo como super favoritos. Sem dúvida, serão usados como secos pela grande maioria e até os grandes bolões. Isso significa que se um deles não confirmar, estará feito um grande estrago. Cercar um deles pode significar um grande prêmio caso a zebra apareça. 3 são os favoritos da coluna 2, e aí sim eu vejo o real perigo. O Bota visita um Criciúma que busca sua primeira vitória em casa e vem animado após vencer o Atlético Goianiense fora por 2-1. Já o São Paulo, após perder a primeira sob o comando do técnico Luiz Ubeldia, pode ter dificuldade frente a um Vasco que com certeza vai fazer das tripas coração para se afastar do Z4. Já o Flamengo aparece como um grande favorito da coluna 2, porém tá aí um tipo de jogo perigoso, onde é um clássico e se o Fluminense se encontrar, pode se tornar a zebra da rodada. Se temos zebras perigosas, o que falar das 11 colunas amareladas, de surpresa, e eu destaco ao menos 2 delas, que eu vejo com bom potencial. O empate do Guarani, 17%, me parece atraente, afinal, Série B é assim. O importante é não perder, mas o empate é sempre aceitável. A outra boa surpresa, no meu ponto de vista, também é da Série B. A vitória de 20% do Papão pode fazer a diferença entre 14 e menos pontos. E vale destacar que o Papão fora empatou com o Amazonas e o Guarani e também venceu o Ituano. Enquanto a Chape em casa tem só uma vitória, 3 empates e uma derrota. Tá aí um jogo extremamente perigoso. É isso aí, galera. Continuem votando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR, nessa ferramenta que ajuda demais a nossa querida nação lotequeira. Sem mais enrolação, eu devolvo a bola para o JP para a análise do nosso jogo Esqueleto. E como sempre, eu digo, valeu Matheus, valeu filhão. Ótimas análises sobre os perigos com nome de zebras e surpresas desse 1128 meio milhão. Sempre ajuda, né, essas dicasinhas que você vai dando. Aqui a galera abre o olho em alguns jogos, sempre tem alguma coisa extra na loteca, não é verdade? Agora já na tela você joga nossa matriz, nossa raiz, nosso esqueleto do 1128. Com ela eu viso criar uma estrutura de 14 secos, onde se 9 deles se confirmarem, teria então uma boa base para buscar os 13 ou 14. Pensa comigo. Se você monta aí uma matriz, ela dá 9, 10 acertos, você fica próximo, hein? Muito próximo, porque você pode cobrir nessa diferença usando uns bons duplos, né? E quem sabe até um triplo, aí vai do bolso de cada um. Vejam no rodapé os meus 5 duplos, né? Que na minha visão, que eu estou indicando, a zebra da rodada, selecionei uma zebrinha, e o jogo que eu considero encrenca, aquele digno de triplo. Vamos a uma breve análise. Grêmio Inter, esse aqui é o Grenal vai ser no Paraná, no Couto Pereira, né, campo neutro, né? Após uma série de 5 derrotas, o tricolor tem pela frente seu grande rival colorado. Jogo tenso, difícil de apontar um ganhador, mas com boa possibilidade de acontecer um empate. Empate esse que não acontece há 8 confrontos. Faz tempo que os dois não empatam.
Chegou a hora, começa na coluna do meio. Jogo 2 para Criciúma e Botafogo do Rio, ainda na Série A. Sem dúvida a campanha do Fogão o coloca como um favorito até natural. E começo marcando a coluna 2, porém vejo possibilidade do Tigre vencer a primeira em sua arena. Até aqui ele tem 0 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em casa, hein? Que isso, hein? Fez 6 gols, tomou 10. E se for arriscar, por que não arriscar ele recebendo um time que tá lá na ponta? Mas, a princípio, fico com o Botafogo e no alternativo aí sim eu arrisco um duplo aberto, 1-2. Isso aí tá na sugestão de duplos embaixo, tá? Talvez eu use, eu acho que eu vou usar. CRB e Guarani, jogo 3, Série B. O CRB recebeu o Bugre em Maceió em 12 oportunidades e nunca perdeu. Olha o detalhe aí, né? Loteca sempre tem uns detalhezinhos escondidos. Foram 5 vitórias do CRB, 7 empates e nenhuma do Guarani. E como em casa o CRB ainda segue invicto na Série B, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, vou com ele na coluna 1, porém vejo com boa alternativa o duplo 1x aí, né? Quem sabe? Então, coluna 1 e como sugestão indicaria esse duplo 1x, eu acho que cai bem, tá? É Série B, né, galera? Jogo 4, Cuiabá e Atlético Goianiense, Série A. O Cuiabá acordou e vive seu melhor momento, haja vista ter quebrado ontem a sequência invicta, né? Incrível sequência invicta do São Paulo. Cuiabá veio no Morumbi, crau, ganhou 1-0. E mesmo o Atlético, tendo feito seus melhores jogos fora de casa, como é que ele foi fora de casa? Deixa eu ver aqui. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Equilibrado, hein, o Dragão fora de casa. Mas eu vou acreditar no Cuiabá, que está agora muito bem dirigido. E até como uma boa opção de seco, talvez, né? Coluna 1, Cuiabá. Jogo 5, Ituano e Brusque. Ituano e Brusque já sabem, é Série B. O Ituano se mostra um time imprevisível e muda de postura dentro do próprio jogo. Tenho acompanhado aí os jogos dele e realmente é isso aí. Ele começa bem ou ele começa mal, depois ele reage, mas aí não dá tempo. Nós vimos aí como foi contra o Paysandu, né? Então ele muda. Tem um bom ataque, é efetivo, porém o sistema defensivo muito falho. A falta desse equilíbrio deixa o time no Z4. Porém aqui pega um Brusque que fora de casa cai de rendimento. Palpite aqui então, eu vou indo aqui de Ituano, né? Até porque o Brusque não ganha de ninguém fora. E se o Ituano tem 2 vitórias, as 2 foram o Itu. Por isso estou indo com ele na coluna 1. Vasco e São Paulo, a pressão já é grande em São Januário, após 4 rodadas sem vencer ninguém. Se o São Paulo souber aproveitar, pode até se recuperar dessa derrota que teve ontem frente ao Cuiabá. Começo na coluna 2, mas devo cercar esse empate. Tô de olho nisso aqui, hein? É jogo perigoso, sempre é. Então, São Paulo seria meu fixo na coluna 2. Porém, no uso de duplo, eu iria de X2. Atlético Paranaense recebe o Corinthians, muito melhor estruturado. Vejo o Furacão com ampla possibilidade de vencer. Porém, com certeza o Timão vai dar trabalho. E pode sim, né? Ontem deu trabalho lá pro Inter. O problema do Corinthians é que é muita bola jogada na área. Eles não tá criando muito, né? Mas sabe se defender sim. E pode se defender melhor ainda aqui, porque precisa evitar esse Z4, isso aí começa a deixar o time muito cauteloso. Eu, a princípio, eu vou aqui de coluna 1 Atlético, mas devo usar o duplo 1x para tentar garantir o ponto. Jogo 8 para Bahia e Cruzeiro, Série A, ambos em alta buscando o Z4. O Bahia ainda tem hoje o Flamengo, né, lá no Rio, porém o Bahia em casa, né, hoje é fora. O último jogo foi fora também, né? Foi o 2-2 com o Criciúma, mas aqui ele volta para casa. Então o Bahia em casa até o momento vem sendo perfeito, né? 4 jogos, 4 vitórias. Porém, a Raposa também joga bem fora de Minas. Joga bem por quê? Tem uma vitória, já tem 2 empates, mas perdeu 2 vezes. Ou seja, ele tem um certo equilíbrio, né? E esse equilíbrio pode refletir aqui nesse jogo. Por isso, eu começo na coluna do meio.
Jogo 9, Fluminense e Flamengo é o Fla-Flu. O péssimo momento tricolor parece não ter fim. Já o Flamengo tá em último, Flu, hein? Já o Flamengo simplesmente briga pela liderança. Vou com ele na coluna 2. Jogo 10, Chapecoense e Paysandu. Para Chapecoense e Paysandu pela Série B, eu penso que Série B não tem jeito mesmo, pede sempre investimento e mesmo em casa, o que a Chape mais fez até o momento foi empatar. Assim, até começo com ela, tá? Com medo aqui, né? Vamos começar aqui na coluna 1, mas vou definir um duplo aqui. Com certeza eu vou definir esse duplo, vou de 1x. Afinal, o Papão é um líder em empates. Olha a campanha do Papão, 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Jogo 11, Atlético Mineiro Galo recebendo o tricolor cearense o Fortaleza, contra um Fortaleza de altos e baixos. Até aqui eu vejo uma possibilidade maior do Galo. E sem muita verba, eu devo fixar essa coluna 1. Sei que o Fortaleza tem time para encarar o Galo lá em Minas. O Galo precisa vencer em casa, o Atlético em casa tem apenas uma vitória, 2 empates e 1 derrota. Perdeu aquele último lá, uma goleada pro Palmeiras. Fortaleza se recuperou, né? Também tinha sido goleado, mas aí se recuperou, bateu o Grêmio de 1-0 em casa. E aqui visita o Galo em Minas. Eu vou acreditar na coluna 1 e vou de Atlético, devo fixar o Atlético como seco. No jogo 12, Palmeiras e Juventude, precisamos sempre de secos. E aqui é mais um, né? Eu acho que fica difícil não acreditar na vitória do Verdão sobre o Juventude. Até porque o Juventude saiu 4 vezes lá do Sul e não venceu ninguém. Fora de casa até aqui, 0 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Palmeiras, coluna 1, devo fixar realmente. Chego aqui para Bragantino e Vitória, o jogo 13. Um massa bruta, sempre perigoso, né? Perigoso no sentido de destruir, incinerar cartões dos lotequeiros. Porém, se ele cresce muito é quando joga em casa no Nabizão. Assim, acho que o Vitória continuará, né? O Vitória continuará sem vencer fora da Bahia. Até o momento, o Vitória fora de casa, 0 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Será? Com medo? Mas vou gastar mão dupla? Não, vou de Bragantino. Seja o que Deus quiser. Vila Nova e Goiás, fecha aqui o 11-28, 500.000. É clássico goiano dos melhores na Série B. Estou classificando até esse jogo aí na minha planilha aí do esqueleto como o jogo encrenca da rodada, eu acho que é. E fora o triplo, creio que o empate pode e torço que ele prevaleça, né? Já que eu vou jogar nele, coluna do meio. Então é isso, galera. Tá aí minha breve análise dos 14 jogos. Espero que vocês tenham gostado, né? E aproveitem aquilo que vocês acham útil. Deixe de lado aquilo que vocês pensem assim, JP vai errar esse jogo, eu vou acertar. Aí você vai na sua intuição, porque Loteca é isso. Além de análise, de prognóstico, enquete, seja o que for, a sua intuição deve e sempre deve falar mais alto, tá? Arrisque sempre, busque sempre uma zebrinha, uma surpresa. É isso que vem acontecendo, por isso que a Loteca acumula tanto, por isso que está em 500.000. Por quê? Porque nesse meio de semana não teve ganhador nem com 14 e muito menos com 13. Aliás, isso foi previsto lá no vovoteca.com. Você tem nos visitado? Vai lá, visita, olha nossas ferramentas, olha lá, aproveite o nosso simulador, é onde eu monto essa matriz aí, você pode montar a sua por lá, é bem tranquilo. Participe de nossa enquete, tá? É um monte de coisa, veja lá nosso espaço Bets, né, que tem um monte de dica diária. E outra, tá aí com um tempinho maior para ler? Vai lá no Lotequeiros BR, veja o que escreveram lá o Matheus, o Nicolas e o Paulinho e veja o palpite de trio de jovens lotequeiros para secos e duplos. Que mais, galera? Só posso dizer que Deus abençoe nossas vidas. Amém.